Mais do que nunca, o velho ditado de que o resultado mais emocionante tende a ser o mais provável parece se validar diariamente. Rumores frescos do paddock da Fórmula 1 sugerem um cenário extraordinário. George Russell pode estar se dirigindo para a Aston Martin enquanto Toto Wolff continua perseguindo sua ambição de garantir Max Verstappen para a Mercedes. Mas o que se desenrola se ambos os pilotos pousarem na mesma equipe? As consequências para a Fórmula 1 seriam devastadoras. Russell e Verstappen, dois dos pilotos mais competitivos no grid que nunca realmente se deram bem, potencialmente trabalhando na mesma instalação. Isso cria condições perfeitas para drama tanto durante as corridas quanto nos bastidores. Fontes verificaram que a Aston Martin, atualmente passando por reconstrução antes das grandes mudanças regulamentares do esporte para 2026, expressou interesse em obter o compromisso de George Russell para aquela temporada. Dado que o acordo existente de Russell com a Mercedes termina no final de 2025, isso ocorre enquanto a organização baseada em Silverstone se posiciona como uma desafiante legítima ao campeonato. Russell se transferiu da Williams para a Mercedes durante 2022 e, apesar de exibir momentos de excelência, ele lutou com máquinas que raramente igualaram a formação RB da Red Bull ou a cada vez mais formidável McLaren. Embora ele tenha expressado publicamente seu desejo de continuar em Brackley, suas atividades recentes no paddock indicam que ele está considerando oportunidades alternativas. Durante o Grande Prêmio da Austrália, espectadores observadores notaram a liderança da McLaren, incluindo Zac Brown e Andrea Stella, engajados no que parecia ser uma discussão informal, mas significativa com Russell. Subsequentemente, no Grande Prêmio da China, Russell foi observado desfrutando de um intercâmbio amigável com Flavio Briatore da Alpine. Para adicionar intriga, Russell supostamente conduziu discussões iniciais com Christian Horner da Red Bull, um apoiador conhecido que previamente declarou que a organização seria imprudente em ignorar as capacidades de Russell. Agora, conforme relatado pelo The Times, a Aston Martin formalmente se juntou à competição pelos serviços de Russell. Através da reestruturação tecnológica da equipe sob a orientação de Adrian Newey e uma parceria de motor de fabricante com a Honda, começando em 2026, a Aston Martin está estabelecendo uma base poderosa. Apesar de sua atual decepcionante nona posição no campeonato de construtores, sua estratégia de longo prazo está operacional. A organização forneceu uma declaração sobre a especulação, dizendo: "Especulação da mídia sobre o mercado de pilotos é esperada, mas possuímos uma formação excepcional de pilotos que apoiamos e que permanecem contratados através de 2026 e além. Nossa prioridade envolve entregar resultados melhorados para nossos pilotos, através de fornecer a eles um veículo mais confiável e competitivo. Contudo, na Fórmula 1, termos contratuais apenas mantêm força igual ao desempenho da equipe, e permanece pouca incerteza de que deveria Lawrence Stroll identificar uma chance de garantir um prospectivo campeão mundial. Acordos podem ser terminados independentemente de sua aparente segurança." Enquanto a narrativa de George Russell ganha momento, o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, mantém foco no alvo final, Max Verstappen. Wolff tem consistentemente demonstrado seu respeito por Verstappen, e apesar do relacionamento tenso de Verstappen com a FIA, mais ameaças potenciais de aposentadoria precoce, Wolff considera o atual campeão mundial definitivamente ainda disponível, particularmente enquanto Verstappen repetidamente sugere que pode partir da Red Bull devido a conflitos internos e um cronograma de corridas excessivo. Durante a análise pós-corrida seguindo o Grande Prêmio da Espanha, Wolff apoiou Verstappen após uma situação disputada na pista envolvendo Russell. Muitos acreditaram que representou raiva de Max, mas Wolff rejeitou essa interpretação. "Recentemente aprendi que Max recebeu instruções para permitir Russell passar.
Eu estava inconsciente naquele momento. Assumimos que ele experimentou problemas no carro. Se foi raiva, foi mal executado. Pareceu ser uma manobra DRS para posicionar George à frente, então ultrapassá-lo novamente. A resposta de Wolff foi diplomática, evitando culpa enquanto sugeria que Verstappen estava executando movimentos táticos que pilotos experientes empregam. Simplesmente falando, ele está mantendo relacionamentos positivos. Na verdade, parece que ele está preservando todas as possibilidades. Quando questionado sobre o status contratual de Russell, Wolff esclareceu: George e eu temos entendimento completo sobre nossa direção. Temos acordo total. Não atrasaremos até setembro para a resolução. Mas suponha que o acordo que eles estão referenciando forma parte de um plano maior, envolvendo movimentos significativos de pilotos entre várias equipes líderes. É aqui onde o mercado de pilotos se transforma de complexo para absolutamente caótico. Imagine se a Aston Martin de alguma forma alcança o impensável e contrata tanto Russell quanto Verstappen para 2026. Teoricamente, isso criaria uma super equipe merecedora de competição pelo campeonato. Russell demonstrou sua habilidade de guiar uma equipe e competir no mais alto nível. Verstappen naturalmente representa o padrão inquestionável da geração de hoje, possuindo 4 campeonatos e permanecendo no desempenho máximo. Ainda a combinar, eles podem provar como tentar misturar óleo com água. Sua história de corrida tem estado longe de cordial. A dupla se confrontou repetidamente, tanto durante combate roda a roda, quanto em discussões pós-corrida. Em múltiplas ocasiões, eles criticaram um ao outro por direção perigosa, habilidades de corrida inadequadas e comportamentos piores. Deveriam eles se unirem na mesma instalação, seja na Aston Martin ou Mercedes, a organização exigirá mais que simples melhorias de desempenho. Eles precisarão de capacidades excepcionais de resolução de conflitos. Considere as sessões de planejamento estratégico. Cada instrução de equipe se torna uma crise diplomática. Cada altercação na pista recebe exame comparável a incidentes decisivos de campeonato. O líder da equipe, seja Mike Crack ou Toto Wolff, deve navegar situações políticas delicadas todo fim de semana de corrida. Devemos também considerar as ramificações mais amplas. Com Adrian Newey dirigindo o desenvolvimento de veículo da Aston Martin para 2026, podemos estar confiantes que esta organização não está meramente perseguindo competitividade. Eles estão mirando uma era de supremacia comparável àquelas alcançadas pela Mercedes e Red Bull. Una a genialidade de Newey com propulsão Honda e uma parceria Verstappen-Russell, e você potencialmente cria a próxima super equipe definidora de geração. Atualmente, o mercado de pilotos de 2026 se assemelha a um jogo massivo de xadrez. Todos observam todos os outros. Russell prefere permanecer com a Mercedes, ainda claramente considera alternativas. Verstappen parece crescentemente frustrado com a política da Red Bull. Toto Wolff se prepara para múltiplos cenários, retendo Russell enquanto persegue Verstappen, ou substituindo Russell por Max. A Aston Martin monitora esses desenvolvimentos enquanto discretamente constrói um dos empreendimentos tecnicamente mais ambiciosos do grid. Combinado com o retorno de Flavio Briatore à Alpine e o avanço continuado da McLaren, a pressão competitiva alcançou níveis sem precedentes. O que cria tal fascinação é que todo elemento permanece fluido e ninguém desfruta segurança. Mesmo pilotos contratados como Lance Stroll ou Fernando Alonso podem enfrentar deslocamento, deveria oportunidades de campeonato emergirem. Acordos podem ser dissolvidos, lealdades podem mudar, e a história da Fórmula 1 repetidamente demonstra que resultados superam fidelidade consistentemente. Com 2025 progredindo rapidamente e organizações já avaliando conceitos preliminares para a reestruturação extensiva de 2026, os próximos meses provarão decisivos. Espere encontros inesperados adicionais, atividades incomuns de grid
e comunicações de rádio misteriosas emergirem. Isso transcende mera habilidade de direção. Envolve tempo preciso, manobra estratégica e preparação para a próxima era significativa da Fórmula 1. Se George Russell aparece em verde ou prata durante 2026 e se Verstappen permanece, se aposenta ou surpreende todos mudando organizações, um fato permanece certo. A Fórmula 1 se aproxima de uma transformação maior. Deveria tanto Russell quanto Verstappen, de alguma forma, acabarem compartilhando a mesma instalação? As comunicações de rádio certamente não consistirão inteiramente de trocas agradáveis. Uma certeza existe: 2026 promete se tornar entre as campanhas mais imprevisíveis na memória recente da Fórmula 1. Com modificações regulamentares abrangentes se aproximando, equipes e apoiadores igualmente se preparam para a reestruturação completa. A supremacia de hoje pode provar sem significado amanhã, enquanto os azarões de ontem podem reivindicar sua oportunidade. Isso representa o tipo de ruptura que inverte a ordem competitiva, expondo mesmo as organizações mais fortes. No núcleo desta situação, tanto Red Bull quanto Aston Martin enfrentam mudanças substanciais, embora suas perspectivas difiram dramaticamente. Red Bull, com Ford substituindo Honda, confronta o processo desafiador de se ajustar a características de motor completamente diferentes, potencialmente rompendo seu momento estabelecido. Conversamente, Aston Martin, fortalecida pelo poder Honda e envolvimento de Adrian Newey, aparece posicionada para progresso significativo. 2026 poderia provar a temporada que eles transformam tudo. Quais são seus pensamentos? Podem Russell e Verstappen funcionar juntos dentro da mesma organização? Ou observaremos a competição de equipe interna mais intensa desde Prost desafiou Senna? Compartilhem suas opiniões na seção de comentários. Lembrem de apertar o botão de curtir e se inscrever para conteúdo adicional com notificações habilitadas.